Então, esses pontos de tendência é legal não só para olhar o que vai acontecer no mercado, qual rumo, mas como é que eu posso apresentar melhor o imóvel assim? Muita gente tem uma visão um pouco preconceituosa no sentido de vai perder a essência da criatividade humana, vai ficar tudo muito relações frias, né? Coisas robóticas e mecanizadas, respostas e tal. Não, você pode dar personalidade, né, para aquela inteligência artificial. Ao ponto de, às vezes, você está conversando com uma inteligência artificial e nem saber por quê. Estamos começando mais um episódio aqui do Flippercast. Você já sabe, o podcast que fala de mercado imobiliário, mas sempre trazendo o assunto de uma forma leve para que qualquer um consiga entender e com convidados que realmente vão acrescentar coisa para você, não vão ficar só falando. Não é um podcast de mercado imobiliário que fica falando só com corretor, Não, a gente traz de tudo aqui porque a gente sabe que quem escuta faz de tudo e quer aprender um pouco, quer se conectar com o seu ponto de vista. E hoje a gente tem aqui Jota Batista, ele que é especialista em inovação no mercado imobiliário e também um dos fundadores do PropTalks, que é também um dos principais podcasts de... Meu concorrente. Isso aí. Estamos dividindo a audiência aqui agora. Muito bem-vindo, Jota. Se apresenta. Primeiro, Jota, por que Jota? Eu sempre fiquei curioso, né? Jota do quê? Joel? Cara, o meu nome é Jonathan. Jonathan Batista. E aí o Jota foi um apelido que eu acabei... Eu brinco que foi eu que criei meu apelido. Você criou a marca. Foi isso aí. Criou uma marca, tipo um nome artístico. E aí acabou virando Jota. Muita gente acha que é João o nome. Aí às vezes eu recebo umas mensagens do pessoal que quer ser formal, quer ser, não vou chamar o cara de Jota que eu não tenho intimidade, me chama de João. Ô João, tudo bem? O meu mestre de obra, ele é Augustinho. E o nome dele é Augustinho. Aí as pessoas chegam assim, seu Augusto? E é Augustinho. As pessoas têm medo de... Vou chamar no apelido, né? Se eu não tenho intimidade, né? Eu aceito que eu sou João, assim. Então pode chamar de João também, já tá de boa. Mas fale um pouco aí da tua experiência. Eu também não... A gente se conheceu recentemente, então também não conheço muita história. Vou conhecer junto aqui quem está assistindo. Como que você... Primeiro, você é do Rio Grande do Sul, né? Como é que foi a tua carreira? Estudou o quê? Começou por onde? Como é que você acabou aqui em São Paulo trabalhando com inovação no mercado imobiliário? Faz aí um breve resumo para a gente entender. Vamos lá. Cara, eu tô no mercado imobiliário desde meus 18 anos. Então comecei muito novo nesse mercado. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu fui só nascer lá em Porto Alegre, porque eu na real sou de Guaíba, que é uma cidade do lado. Aí como não tinha como nascer em Guaíba, meus pais atravessaram a ponte, me tiveram em Porto Alegre lá e depois eu voltei. E eu comecei no mercado imobiliário por um anúncio de jornal. Eu tava procurando emprego, até eu brigo assim, quando eu vou dar palestra no mercado, eu falo que a minha biografia ela é muito longa. Tipo, até os 17 anos eu joguei futebol e dos 18 em diante eu entrei no mercado imobiliário. Você tentou ser jogador? Tentei ser jogador de futebol. Joguei na escolinha, na base do Inter lá, do Internacional de Porto Alegre, que eu torço pro Inter, inclusive. Aí quando eu vi que eu não ia ser... Perdemos gremistas já no podcast aqui. Tem que cuidar da internet que a gente fala, né? Porque hoje em dia as pessoas, se elas não gostam de uma, se elas gostam de uma coisa, elas tendem a odiar quem não gosta da outra, né? Foi mal, gremista, eu realmente não gosto do Grêmio. E aí eu jogava futebol e, cara, quando eu vi que eu não ia ser um grande jogador de futebol, que o desafio para ser jogador era muito grande e minha família não tinha muitas condições, né, e tudo mais, de eu ficar lá tentando jogar futebol, eu fui procurar emprego. Aí primeiro trabalhei, eu sou velho, né, do jornal, aí primeiro achei um emprego que divulgava cursos de informática nas escolas. Eu bati nas portas lá e oferecia bolsa de informática. Deu muito certo, eu ganhei dinheiro com esse negócio, só que era no temporário, e foi bom que me destravou. Me destravou não, fez eu perceber que eu gostava de falar com as pessoas, que eu gostava de vender. Aí voltei pro jornal, achei um anúncio de corretor, e era um anúncio que dizia assim, eu lembro até hoje da tirinha, eu devia ter guardado aquele negócio. Procure-se vendedores sem experiência, sem graduação, sem nada, salários de 3 a 7 mil reais. Eu falei, tinha 18 anos, 2011 isso, eu falei, nossa... 3 a 7 mil? Você tá rico, né? Você é o cara mais rico da cidade. E eu fui, e era para ser corretor de imóveis. E eu lembro que eu aceitei, assim, ser corretor, porque, imagina, 18 anos, na minha família não tinha muito dinheiro e não tinha salário, só gastava para trabalhar, né? Esse era o trabalho do corretor. O corretor não ganha salário, então o corretor tem que estar sempre... tem que ter uma boa estratégia para fazer negócio e manter o dinheiro. Eu entrei primeiro porque eu vi que os ganhos eram limitados, né? Eu só dependo de mim. Se eu vendia curso de informática lá nas escolas e públicas e dava certo, como é que eu não vou vender um imóvel, né, para alguém que tem dinheiro? Então eu calculava as comissões, os caras falando, eu falei, não, então se eu vender um imóvel de 100 mil, de 200 mil vai dar tanto. E também eu entrei porque tinha que andar de terno.
Eu queria muito trabalhar de terno. Você tava aquela aparência. Eu queria trabalhar de terno, porque desde cedo... Às vezes é aquela coisa, assim, como você era muito novo, o terno talvez fazia você se sentir mais respeitado, mais Exatamente. importante. E eu sempre gostei muito de filme, de série, assim. Eu lembro que eu vi o filme do James Bond, 007. Você, cara, um dia, quando eu for mais velho, eu tenho que usar terno, tem que ser impecável, assim. E eu queria ser empresário. Eu era o meu sonho, era ser jogador de futebol ou ser empresário. Era essa... Ser empresário do quê? Não sei. Eu queria ser empresário e pra mim empresário deve de terno, né? Então, aquela era a chance de eu usar terno. E eu entrei no mercado imobiliário então com 18 anos. Eu não fiz faculdade porque nessa época dos 17 para 18, quando eu saí do ensino médio, os meus amigos, uns foram fazer cursinho, outros já foram pra faculdade, outros foram trabalhar. Eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu tirei uma nota do Enem muito boa e ganhei bolsa na PUC para direito, porque usar terno isso é importante, né? Então o advogado usava terno, era uma profissão importante, eu queria fazer isso. Só que como meu pai tinha uma empresa no nome dele, que tinha falido a empresa e tal, tinha encerrado a empresa, não dava para ter bolsa 100%. Aí eu não consegui ir pro direito da PUC. Também tinha passado na Federal para a segunda chamada de engenharia civil. E aí, de novo, era uma profissão importante, era legal, ia dar dinheiro. Não ia usar terno, mas eu gostava de prédio também. Então, passei ali. Só que nesse meio tempo de ser chamado para a segunda chamada da Federal, eu entrei no mercado imobiliário. Aí quando eu entrei, eu falei, cara, eu nunca mais quero ser esse negócio. Tipo, eu gostei muito do clima. Parecia, a imobiliária que eu entrei era uma imobiliária que estava ascendendo lá em Porto Alegre, a Ducati. Ela era exatamente uma versão tupiniquim do mercado imobiliário do filme do Lobo de Wall Street. Era exatamente aquela coisa do filme, aquela gritaria, aquela adrenalina, a galera de terno, muito dinheiro rolando. Eu fiquei fascinado com aquilo ali. Fiquei, é isso. Isso eu quero pra minha vida. Porque a gente vendia lançamento lá. E o lançamento tem essa agressividade, né, do lançamento. Não é que nem vender um imóvel usado, você visita imóvel, vai com calma. O lançamento é loucura. Então eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da vida, basicamente. Que eu tava usando terno, tava ganhando dinheiro. Era isso, né? Aí fiz a jornada do mercado, eu sou muito inquieto, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu sempre gostei de inventar moda, assim, de fazer coisas diferentes, de me comunicar. Fiquei 3 anos nessa imobiliária e abri uma imobiliária pra mim. Aí voltei a Guaíba. Na cidade que eu vinha. Fez a imobiliária em Guaíba. Eu fui trabalhar em Porto Alegre na imobiliária lá. Tá. E voltei pra Guaíba pra abrir a minha. Em Guaíba. Em Guaíba. Focado na região. Focado na região. Porque o que acontece? Eu tava na imobiliária, tava bem, era muito legal o clima, realmente. Era um clima de venda, assim. Só que eu queria empreender, eu queria ter um negócio. E eu vi que abrir uma imobiliária em Porto Alegre era muito desafiador, porque eu ainda era um cara de Guaíba que tava conhecendo Porto Alegre, que não tinha essa vivência toda de conhecer os bairros, de conhecer as pessoas que tinham dinheiro na cidade. Não tinha. E Guaíba tava começando a ascender no mercado imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, isso foi 2013, 14. Tava bombando. Cara, bombando Minha Casa Minha Vida e a cidade tava recebendo muita... Não era nem muito incorporador, mas era um empreendedor local, o cara que tinha um mercado. Terreno, faz 3 casinhas. Exato. Tava começando a pipocar muita casa, assim. E aí abri a imobiliária em Guaíba, trazendo toda essa agressividade que eu tinha em Porto Alegre, essa coisa de vender lançamento, de vender rápido, de tudo mais. Levei e montei uma imobiliária em Guaíba, junto com um sócio lá, um amigo da cidade, assim, que a gente abriu. E, cara, a gente abriu uma imobiliária muito legal lá, porque era uma imobiliária que vendia... Assim, eu era ultra focado. O pessoal fala de nicho agora, naquela época, lá 10 anos atrás, eu já era, tipo, ultra nichado, porque eu vendia imóvel novo, só imóvel novo, e Minha Casa Minha Vida. Então, tipo, era só aquilo ali que a gente vendia. Podia vir com uma casa de 1 milhão pra gente vender, não, era só primeira moradia. E a gente criou todo um conceito de ser uma imobiliária de primeira moradia. Então, tipo, criou uma marca legal. Em vez de ter uma loja térreo que 100% das imobiliárias da cidade tinham loja térreo, aquela loja grandona lá, bonita, a gente tinha um escritório no último andar do prédio mais alto da cidade, que tinha 10 andares, prédio mais alto, porque ele tinha vista pro rio. Então tinha uma vista fantástica, assim, e a gente, ao longo do tempo, que na real esse escritório não era nem nosso, era do pai do meu sócio, que tinha uma empresa de tecnologia, a gente pegou a mesinha dele e foi expandindo até que a gente tirou ele da sala e virou a nossa sala de imobiliária. E a gente criou uma imobiliária, tipo, com uma elegância bacana, porque a gente queria que o cara do Minha Casa Minha Vida, ele tivesse uma sensação de, pô, tô comprando a minha casa, olha isso aqui, eu comprando a minha casa. Então era um escritório todo bem decorado. Um atendimento premium para um produto popular. Exatamente, é como se fosse luxo, era toda sala preta, tudo bacana. Deu muito certo essa imobiliária também, bombou, foi sucesso na cidade, a gente vendia muito imóvel lá. Só que daí veio o impeachment da Dilma, a Caixa apertou o crédito, né? A Caixa às vezes aperta o crédito, né? Às vezes ela faz isso. Às vezes acontece isso do crédito dar uma...
Faz tempo que eu não escuto falar disso. Então, meio raro, mas acontece. Aconteceu isso naquela época lá e, cara, assim, eu dependia 100% da Caixa, né? 100% do Minha Casa Minha Vida. E a gente começou, o financiamento começou a não entrar, aí a cada 10 clientes, 1 ou 2 aprovavam, começou uma treta nisso. Os corretores, né, que precisam de dinheiro, precisam ter venda, começou também a sair, porque o cara não estava vendendo, porque estava difícil. Outra coisa, tem que pagar as contas. Enfim, foi indo, a gente ainda manteve a operação por um tempo. E só que quando começou esse negócio da Caixa, eu comecei a estudar outras coisas, porque eu queria de novo inventar moda, eu queria abrir uma startup. Veio na minha cabeça, eu queria abrir uma startup, porque eu tava lendo várias notícias das startups, que os caras captam dinheiro. Eu falei, cara, preciso ficar milionário com essa startup. Você decidiu então que você ia ser empresário de startup. Então aí eu já escalei, né? Ainda tava dentro do teu propósito. Tava dentro do propósito e eu ainda usava terno ainda. Eu usava terno. Era engraçado, porque na cidade... O único cara de startup que usava terno, provavelmente. No Brasil, no mundo. Foi o único. E na cidade lá em Guaíba, eu era o único cara que usava terno que não era um advogado. Que ninguém de imobiliária também lá, uma cidade pequena ali, metropolitana, ninguém usava terno. E você já tinha o bigodão? Não tinha. Não tinha. O bigode veio depois. Veio logo depois. E, cara, aí eu usava terno ali, aí vi que eu queria ser um cara de startup. Então eu pensei, aqui a gente ganha dinheiro, legal, mas eu não vou ser milionário aqui. Né? Sempre essa visão quero ter sucesso. Eu sei startup sim, porque os caras captam milhões esse negócio. Aí comecei a pesquisar como é que é desenvolver uma imobiliária, uma startup, quais startups, né, a gente poderia desenvolver dentro do mercado imobiliário, óbvio. Aí cheguei, fiz uns desenhos de algumas coisas, naquela época tinha muito feirão de incorporadora acontecendo, daí a gente fez um desenho de montar uma plataforma de feirão 24 horas, em vez de ser só feirão final de semana. Aí a gente viu que não ia dar muito certo porque não tem como rastrear o pagamento, enfim, aí cheguei numa notícia do Quinto Andar, que tava bombando na época, isso foi 2016 para 2017, e eu falei, cara, esse modelo do Quinto Andar é legal, velho, porque os caras estão criando uma imobiliária digital, completamente diferente, o futuro é digital, todo mundo tá usando telefone, vou criar um negócio igual. E aí veio a ideia de criar uma startup exatamente uma cópia do Quinto Andar. E, tipo, não é feio falar que você tá fazendo uma cópia, porque... Não é uma cópia, inspirada. Assim, a inspiração... Uma empresa inspirada no Quinto Andar. Inspirada. Eu lembro que eu sempre usei esse pitch. A gente se inspira no que tá... Mas hoje era realmente uma cópia. E eu lembro que a gente foi falar com o pessoal de tecnologia. E assim, cara, eu sou um cara de mercado imobiliário, não sou um cara de tecnologia. Eu sempre fui antenado porque estudo, mas não sabia como é que se desenvolvia. Cheguei nos caras de tecnologia pra gente contratar. E eu lembro que tava o meu sócio, o Vini, e aí a gente falou, cara, os caras falaram, e aí, o que vocês querem fazer? Qual o requisito, né? Qual é o story do negócio? Como é que se cria? Eu falei assim, quintoandar.com.br. E o cara entra nesse site. É isso que eu quero. Eu falei, mas como é que eu... Não sei, você descobre como fazer se eu descubro como alugar imóvel, porque eu nunca tinha alugado imóvel também. Aí foi uma jornada legal, a gente lançou o Meu Alu, que era essa startup. Captei dinheiro de investidor lá local, captou dinheiro que eu achava que ia ser muito dinheiro. Eu falei, nossa, a gente captou 250 mil. E era uma época, acho que também tinha mais dinheiro para startup, né? Não, era porque estava começando esse mercado de venture do Brasil. Estava começando, assim, estava começando a ter as aceleradoras, estava bem no início, assim. Aí todo mundo queimou o dinheiro e aí a galera deu uma segurada. Os caras botaram dinheiro nos Meu Alu da vida mas assim, a gente conseguiu captar dinheiro, foi legal, porque estava começando. E, cara, quando tu tá fora, é bizarro, assim, mas tu sabe disso, quando a gente tá fora do eixo ali, São Paulo, tá fora daqui, é realmente mais difícil. Parece papo de, mas é difícil, velho. A gente tava lá no Rio Grande do Sul, que é um polo também tecnológico, mas não é a mesma coisa se você tá em São Paulo levantando dinheiro pra startup. Era muito, assim, tinha uma desconfiança, os investidores também não apostavam tanto. A gente fez muito pitch lá para investidor, para levantar dinheiro, conseguimos levantar dinheiro com uma aceleradora local, 200 mil reais, depois a gente pegou mais 50. Eu disse, beleza, agora sim estou próximo de ser um milionário, né? Mal sabia eu que os 200 mil por uma startup tipo o Quinto Andar queimava a caixa todo mês, era rápido, né? Some. Até porque eu copiei exatamente o modelo deles, que era cobrar menos do inquilino, oferecer o seguro-fiança e garantir em dia ao proprietário. O seguro-fiança até, pelo que eu sei da história, foi um dos principais problemas no início do Quinto Andar, né? Eles não tinham esse... seguro-fiança. Eles tinham O seguro-fiança foi o que viabilizou a plataforma deles. Porque aí eles poderiam alugar sem ter fiador. Exatamente. Que era o problema do aluguel, né? Você precisa ter um fiador. E fiador a gente sabe que é complicado, né? O cara não paga e ferra com a vida do fiador. E hoje em dia nem sei se ainda existe, mas é muito pouco, assim, fiador. E isso é legal, porque quando a gente fala de inovação, né, que é o tema que eu acabei me tornando uma pessoa que fala disso no mercado imobiliário, para mim, assim, hoje eu tenho essa visão que inovar é questionar o que já existe. Inovar não é inventar nada, porque inventar é invenção, não é diferente. O inovar é tu pegar alguma coisa que já está sendo feita e questionar ela até fazer melhor, fazer diferente, conectar os pontos, né? E o Quinto Andar fez isso.
Se for ver o Quinto Andar, ele não fez nada diferente do que a imobiliária fazia. Ele não faz nada diferente do que a imobiliária faz. Ele olhou para a jornada e falou assim, beleza. Como simplifica isso? Proprietários de imóveis, qual o problema dos caras? Os caras têm a comunicação ruim com a imobiliária, se o cara não paga, ele não recebe, não tá claro ali como é que funciona, então, pô, se eu garantir para esse cara o pagamento em dia, fantástico. Então, resolva essa parte. Pô, inquilino, tem que buscar fiador, tem que pagar calção, não é claro, é uma treta, como é que eu faço? Pô, vou dar um atendimento melhor e vou tentar pensar em qual garantia pode dar para ele uma velocidade, para fazer tudo online. Foi questionando, né? O cara visita imóvel, como é que o cara fala? Liga para a imobiliária, quem é que pega a chave? Não, a gente vai agendar online essa visita. Foi questionando, quebrando, né? Quando eu dou consultoria para as empresas do mercado de inovação, eu sempre uso esse processo. Assim, cara, a gente vai desenhar toda a tua jornada, tudo que tu faz, e tem vezes que as imobiliárias nem sabem o que elas fazem, porque vai fazendo, né? E não tem isso desenhado, então a gente vai desenhar tudo isso e vai quebrar cada etapa dela até entender como é que a gente questiona aquilo até virar um ponto diferente e que vai ser melhor, né? Enfim, daí criei esse Quinto Andar aí, gaúcho, o meu alu. Fiquei 1 ano e pouco desenvolvendo, porque não sabia, daí contratava uma equipe, não dava certo, contratava outra. Fiquei lá, eu brincando de startup lá, virei daí um startupeiro, daí eu parei desaterno. Neste momento eu parei camiseta preta. Camiseta all black, total all black, fazia pitch, daí evento e tal, virei um startupeiro. Saí da operação da imobiliária, saí da operação de tudo no mercado, virei um startupeiro ali, um CEO de startup. E a gente lançou em 2018 essa startup. Eu lancei 2 meses depois do Quinto Andar para Porto Alegre. Eu queria lançar antes para ser o primeiro, lancei depois ainda. E foi bom, porque daí o Quinto Andar vinha com muita mídia. E quando eu ia captar o proprietário, eu falava, é tipo o Quinto Andar, só que eu sou gaúcho. E o gaúcho é bairrista, né? Eles já gerava isso. O cara falava, pô, então você é daqui, eu vou no gaúcho. Tu é daqui, então eu vou, pelo menos eu vou anunciar contigo. O Quinto Andar gastava na publicidade para fazer a consciência. Isso, para falar que era digital. Pô, isso é legal, mas tem uma que é gaúcha. E aí você ganha. Era isso. Só que nesse momento que eu lancei, eu já tinha torrado os 250 mil há muito tempo, já tinha torrado a maior parte do meu dinheiro também, que a gente botou muito dinheiro. Eu já tava, assim, tava já naquele momento que, assim, cara, eu preciso que só que dê dinheiro, só que o modelo não dava dinheiro. E aí a gente lançou sem nada de mídia, porque a gente não tinha dinheiro pra mídia, eu surfou nessa onda. Resumindo, a gente ficou 2 anos ali tentando fazer e tal, tentando levantar a segunda rodada. E aí tem um ponto de startup que é legal. Existe um desenho que mostra a vida da startup, a curva, né, da vida da startup. E tem um negócio chamado Vale da Morte. E quando a startup começa, ela ganha dinheiro, ela vai ter os primeiros clientes. E tem esse Vale da Morte que é onde ela precisa se provar, que ela precisa ter mais clientes e captar mais dinheiro. Só que às vezes o investidor não quer botar dinheiro porque não está vendo o número de clientes. Só que para ela conseguir ter número de clientes, ela precisa de dinheiro. Então você está nesse trade-off, nesse Vale da Morte. E a gente não conseguiu passar por esse Vale da Morte, porque eu demorei para levantar a segunda rodada. Demorei muito, achava que tinha conseguido tracionar, enfim, aí a gente não foi. E aí, quando veio a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava sofrendo para fazer aluguéis, a gente não estava conseguindo tracionar, né, para dar, mas a gente chegou a ter mais de 100, se não me engano, aluguéis administrados, e era um time de 4 pessoas só. E o meu irmão, que era o nosso administrativo financeiro, ele administrava sozinho os aluguéis para ver como a nossa tecnologia funcionava, porque ele conseguia simplificar até o ponto que sozinho administrava uma carteira boa de aluguéis. Quando a gente viu que não estava dando certo, eu pivotei para tentar vender isso para as imobiliárias. Pô, eu não vou conseguir alugar mais imóvel. Um processo, assim, automatizado. Só que tu pegar um sistema imobiliário e vender para uma imobiliária que já tem seu sistema, tu mata ela, porque é difícil a imobiliária trocar o seu sistema, é muito pesado, é uma coisa muito enraizada, é difícil, assim. Então a gente criou uma ideia, que eu acho que até hoje ela daria certo, que era fazer uma spin-off da imobiliária. Então tu tem a tua imobiliária e eu vou criar uma versão digital dela, que vai acontecer em paralelo. Quando isso aqui começar a ficar grande, aí a gente mata ela. Mas primeiro vamos fazer digital e tu oferece pro proprietário, tu quer ter um aluguel digital? Tu pode anunciar aqui também na nossa imobiliária digital, né? A gente lançou isso e começou a vender aqui para algumas imobiliárias do Brasil. A primeira imobiliária que a gente vendeu foi para Osasco até, uma imobiliária super grande, super bacana. E aí veio a pandemia, né? Porque isso era de 2019 para 20. E aí foi aí que eu deixei o bigode. De 19 para 20 que eu comecei a cultivar o bigode. Todo mundo inventou alguma coisa, né? Cortou cabelo. E eu lembro que sim, e foi antes da pandemia até, foi na virada de 19 Eu tentei também deixar o bigode. Falei, vou fazer a barba. Aí eu fiz, deixei só o bigode. Não gostou? Nossa, não deu certo. A Amanda, a minha esposa, ela olhava assim, só ria. Eu falava, não tem como, não dá. Ficou... É que tem gente que o bigode impõe respeito. Pra mim, ele matou o respeito, entendeu? Aí eu falei, não, é melhor é a barba. Espero que eu seja do primeiro grupo. Eu lembro que foi engraçado porque a gente
fez aquela virada ali de 19 para 20 e eu falei pro meu sócio, eu tinha logo em janeiro, início de janeiro, eu tinha uma reunião importante em Florianópolis para fazer com alguém que a gente ia vender, a gente estava vendendo essa solução, né, da imobiliária digital. E aí eu falei pro meu sócio, cara, pô, virada de ano, e eu tava com o bigodinho assim, só que eles estavam começando, né, que eu tinha deixado, sempre tirei toda a minha barba, eu tava deixando ali, eu falei, vou deixar o bigode. Falei brincando pra ele. E aí o Bruno, meu sócio, falou assim, não, meu, faz isso não, vai ser ridículo, isso é feio. Aí eu falei, pô, só porque ele achou feio, eu vou deixar, velho. Eu vou deixar, eu já tava afim, vou deixar. Aí deixei e fui pra reunião com um projeto de bigode. E eu lembro que ele foi assim, a gente foi de carro de Porto Alegre pra Floripa, eu morava em Porto Alegre, né? Ele me xingando, falou assim, meu, não acredito em fazer isso, tu vai matar o nosso negócio, isso aí não vai dar certo, o cara não vai te levar a sério na reunião. E eu falei, não, mas vai dar certo, sim, deixa pra mim. Aí deixei por causa disso, assim, um dos motivos de deixar foi pra irritar ele. Aí acabei gostando e fiquei. Aí, cara, pra resumir essa história da vida, essa startup de aluguel veio a pandemia, ninguém queria, aqueles primeiros 4 meses de pandemia, ninguém queria gastar dinheiro com nada, né? Depois todo mundo pensou em se digitalizar, mas nesses 4 meses era o tempo que eu precisava levantar dinheiro nesse tempo. As imobiliárias não quiseram comprar a gente naquele momento, a gente decidiu descontinuar o projeto. Só que empreendedor é foda, né? Eu queria criar um outro negócio daí. Aí, porque na pandemia eu vi que os corretores de imóveis estavam no seu dia a dia apavorados, porque não tinha... não eram digitais, né, os corretores. A gente pegou parte da nossa tecnologia de aluguel, do nosso site, que é um site bacana, um site legal, inspirado no Quinto Andar, e criou uma outra startup chamada Fleet, que permitia que corretores no Brasil inteiro pudessem criar o seu site e mini CRM em menos de 3 minutos. O cara entrava lá, botava o seu nome com quem ele trabalhava e saia pronto. O site configurado com todas as melhores práticas de SEO e tal, era só cadastrar imóvel. E aí na pandemia ele poderia se digitalizar. Uhum. Aí essa Fleet deu certo, a gente fez um modelo gratuito no início pra galera entrar, foi bacana. Aí eu vendi a Fleet em 2022 para uma outra startup que é a Vivalisto, que é aqui de São Paulo, que fazia a parte mais de burocracia para os corretores, a parte de transação. A gente criou uma plataforma única daí, porque quando a gente fez essa fusão, fiquei ali até final de 23, na operação como executivo. Aí saí no final do ano retrasado para tornar o PropTalks, né, que a gente falou, num business de comunicação do mercado. O PropTalks é um canal de podcast que a gente lançou lá em 2021 para 2022 online. Nesse meio tempo de pandemia, de criação de startup e tudo mais, eu criei isso para poder conversar com empreendedores do mercado também sobre inovação, que são temas que o mercado imobiliário não discutia antes. Falar de tecnologia, falar de inteligência artificial. E ainda é muito recente, ainda eu vejo muita gente nas práticas antigas. Mas antes da gente chegar ali no PropTalks, uma coisa que eu estava observando do que você foi contando, né? Você sempre foi tentando, você tinha um foco, vou fazer isso. E aí aconteceu alguma coisa que deu errado. Impeachment, pandemia. A história... E aí o teu negócio, do jeito que estava estruturado, desandava. Sim. O que muitas pessoas fazem, né? Acabam desistindo, né? Falar, não é para mim, pô, então vou arranjar um emprego e pronto, sossegar, né? Certo, tava minha mãe que falou que era para ter feito concurso, né? Começa a vir essas coisas assim. Mas você foi teimoso até que uma hora você acertou, que eu acho que provavelmente foi na venda dessa empresa ali que te deu, acho que uma tranquilidade também, né? Para depois falar, ok, agora eu vou fazer o que eu gosto aqui, o que eu acredito, porque deu... É muito isso. Essa reinvenção muito... É muito doido, porque eu nunca pensei que, tipo assim, pô, deu errado, mas... Pô, que merda. Foi meio que assim, tá, deu errado, mas então o que eu vou fazer agora? E agora? Qual o outro negócio, né? Que é meio uma coisa assim, que eu acho que todo empreendedor tem isso, né? De ser meio maluco assim mesmo. É uma coisa tem que ser. É coisa de maluco fazer isso, né? Eu lembro quando a gente... Assim, cara, eu passei por muito problema financeiro muito grande, assim. Eu brinco que eu sempre quis ser a pessoa da minha família mais bem-sucedida da família, assim. A gente tem uma família que não... É uma família de classe média, assim, lá do Sul, que não tem nenhum grande case, assim, de alguém que ficou, tipo, porra, milionário na família, né? Eu falei, não, eu quero ser o primeiro a ficar assim. Eu brinco, na real, eu fui o primeiro a falir várias vezes na família. Eu queria ser o primeiro milionário da família, eu fui o primeiro a ter várias falências ao longo do tempo. E eu nunca me preocupei, na real, sabe? É uma coisa de maluco. É uma coisa de doido. Você está falido com dívidas e continuar querendo fazer coisas novas, né? E assim foi acontecendo, assim. Mas sempre, que daí vem do que eu faço hoje até, sempre foi assim, como eu posso fazer coisas diferentes, coisas que todo mundo já faz, mas diferentes, que podem gerar algum valor. E mesmo que esses negócios que a gente brinca, né, que não deram certo,
Mas eles, tipo, foram muito legais, porque tiveram um grande êxito, foram muito diferentes. E aí, claro, aconteceu eventos que nos complicou, mas aquela jornada ali de criar um negócio que as pessoas realmente dão valor, falam assim, caramba, isso é diferente, é melhor que aquilo ali, isso foi muito massa, assim. E aí eu levo para os negócios hoje também. E isso, eu passei um pouco por isso também, eu fiz engenharia de produção, fui trabalhar em indústria, aí larguei mão daquilo, depois fui fazer arquitetura, abri um escritório que não dava em merda nenhuma também. E aí qual que era o ponto de reinvenção? Foi essa em vez de eu ficar aqui esperando o cliente vir me contratar para reformar um apartamento, por que eu não compro apartamento, eu reformo sem ter o cliente me enchendo o saco? Às vezes eu falo isso, o pessoal fica assim, como assim o cliente enchendo o saco? Quem trabalha na área sabe que o cliente, quando ele está fazendo para ele fica mudando de ideia, aí vem um primo que dá um palpite, aí a tia fala um negócio, e aquela obra que era para ser um mês vira 5 e no fim você que é o cara que enrolou, a culpa é tua. É, isso aí. Falei, pô, como é que eu faço a obra aqui tocando do meu jeito e tal, sem ter o fator cliente? É isso, eu compro o imóvel, eu já reformo ele e já vendo ele reformado. Por quê? O que seria antes? Né? O cara ia comprar o imóvel, ia procurar o arquiteto, aí eu iria fazer a reforma para ele, eu ia ser um prestador de serviço, ganhava só isso. Então eu resolvi 2 problemas ali. O primeiro, que eu não tinha mais o cliente, ficava esperando o cliente, eu tinha só que achar o imóvel. E o outro problema é que eu ganhava muito mais do que simplesmente vendendo um projeto. Porque o projeto é uma coisa que está muito... É uma profissão que está muito prostituída, né? Você tem muito arquiteto, e aí o pessoal briga por preço. Sim, sim. Você fica nessa... E aí o teu cliente, vai lá, o brasileiro médio não tem ideia o que faz um arquiteto. É decorador. É isso que você vai pensar, né? Quem constrói é o engenheiro, o arquiteto faz a decoração, é isso. Então não existe uma consciência da importância do arquiteto e tal. Vai ser um nicho muito pequeno de quem sabe e valoriza contratar um arquiteto. Então a maioria está brigando por preço. Que ele chega e fala, não, eu faço o projeto de interior para você aí e tal. Pô, recebi 3 orçamentos aqui. Um tá 7 mil, um tá 6 e tem um de 4. Aí eu faço por 3. Isso é o que mais acontece. E você acaba nivelando por baixo, até porque fica muito em cima do preço, né? Exatamente. Então também teve essa reinvenção. Só falando nessa coisa do empreendedor, que tem que ter essa visão. E chegando agora na inovação, vamos conectar isso com o Prop Talks, que eu acho que foi o teu primeiro ponto onde você começou a falar disso mais abertamente, sim. Né? Qual foi a ideia para surgir o Prop Talks? O Prop Talks, até antes, só para fazer um parênteses também, que eu acho legal dessa virada que tu deu e que eu vejo isso muito em comum com essas viradas que eu fui dando também, é quando você... Várias vezes eu tive a opinião dos outros, né? De falar, pô, então vai empreender de novo, por que você não trabalha? Depois do segundo negócio, mesmo que você dê errado, né? Eu nunca falo que deu errado. Ele, enfim, foi descontinuado. Mas desde o primeiro negócio, segundo negócio, você fica com moral até para ser contratado. Você vira um profissional mais caro, porque você já fez, errou e tudo mais. Então, várias vezes você fala assim, por que você não vai vira diretor de uma incorporadora, diretor de uma imobiliária, eu daria para fazer. Eu sempre falo, cara, que daí eu não consigo errar, né? Porque quando eu tô com um negócio meu, eu posso errar, posso testar, errar, até dar certo. Se eu tô trabalhando no negócio dos outros, fica difícil, né, você errar tanto. Então, eu acho que essa questão também do empreendedor é que você consegue testar coisas. Sim. Porque você tá comprando imóvel seu, você pode testar uma decoração diferente, pode testar uma ideia diferente de reforma. Do cliente, não, né? Eu acho que esse é um ponto... Fazer o cliente quer. O cliente quer. E a inovação, né, da questão do Prop Talks foi porque o Zanotto é um cara que já está no mercado há mais de 20 anos, é um cara super conhecido no mercado, ele ia ser um dos primeiros criadores de conteúdo do mercado imobiliário, e lá atrás, na época nem tinha as redes sociais como eram hoje, ele já fazia conteúdo, fazia curso, alguns caras até aprenderam com ele algumas coisas, ele falava muito de marketing, de redes sociais, e a gente conversava muito, eu e ele, no LinkedIn, porque eu era um cara muito chato no LinkedIn. Eu era tipo assim, eu incomodava todo mundo no LinkedIn porque eu queria ser bem relacionado e eu tava lá em Guaíba. Como é que eu ia ser bem relacionado em Guaíba? Eu preciso acessar as pessoas de algum jeito. E eu via que no LinkedIn todos os grandes empreendedores do mercado imobiliário estavam lá no LinkedIn. Até hoje, todo mundo eu falo assim, até hoje o LinkedIn para mim é um dos melhores canais para você se conectar com gente grande. Aí o que eu fazia no LinkedIn? Eu entrava lá, era minha rede social principal, via que usar no outro, que as pessoas do mercado postavam coisas, eu falei, pô, esse cara não me conhece, se eu for só adicionar ele pode me aceitar, mas não me conhece. Aí eu comentava nos posts de todo mundo, eu procurava como eu poderia agregar alguma coisa àquela postagem, e eu fiz isso muitas vezes, todos os dias, e chegou um momento que os caras eram conectados comigo, eu era conectado com os caras, eu postava algo, alguns caras grandes comentavam também,
porque a gente tinha essa amizade virtual ali de interação. E eu comecei a ser um cara conhecido naquele meio do LinkedIn ali, como um pensador junto ali, né? Escrevia coisa e tudo mais. E eu e o Zanotto, a gente tinha uma afinidade muito legal, a gente pensava parecido. E a gente foi conversando, e fazendo coisa. Aí na época dessas primeiras startups, o Zanotto participou também, eu trouxe ele como um conselheiro, como um advisor, e a gente foi fazendo negócio, foi sendo parceiro. Até que a gente se encontrava pessoalmente, às vezes fumar o charuto, eu gosto de fumar o charuto. Eu brinco assim, eu sou um cara da inovação, mas eu sou bem old, assim, eu sou um jovem senhor, assim, eu gosto de coisa vintage, eu sou bem o bigode de Santos Dumont, eu gosto de coisa bem antiga, assim, então eu fumo meu charuto também. E a gente tava num dia numa conversa, eu trouxe um amigo pra fumar com a gente, e esse meu amigo, ele é um cara, o Daniel, ele é o cara que simplesmente ele investiu em Bitcoin quando era $13. É um cara que trabalha com cibersegurança, de tecnologia, um gênio, um cara inteligente pra caramba. Investiu e vendeu ou não vendeu? Ele queimou bastante ao longo do tempo. Todo mundo fez mas isso. Com certeza ele tem. Procurem depois o Dani. E aí o Dan, ele trabalha com cibersegurança e ele estava muito dentro desse negócio de tecnologia de blockchain, de tokenização. A gente foi fumar um charuto e parecia que eu tava assim em Nárnia. Falei, nossa, que loucura esse cara tá falando. Essa parada muito doida. E aí falando de tokenização, que era o futuro do mercado, que o mercado imobiliário ia ser impactado, não sei o que. Cara, aí eu e o Zanotto, a gente falou assim, imagina se a gente fizesse uma conversa dessa gravada. A galera ia achar muito doido, porque a gente achou muito doido, né? E a gente já falava de inovação, os alunos já falavam de inovação, eu também no LinkedIn ele já falava um pouco. A gente quis criar o Prop Talks assim. A ideia do Prop Talks, o nome que a gente falou é Prop de propriedade, PropTech, na verdade, e o Talks de conversa, e aí virou o Prop Talks. E a gente criou na pandemia em 2021 para conversar com pessoas como o Daniel, que eram uns caras de tecnologia, e trazer esse tema para o mercado imobiliário. Essa foi a ideia, assim, vamos trazer temas que o mercado imobiliário não discute para a mesa do mercado imobiliário, sob a nossa ótica, a nossa opinião. A gente foi gravando online, sem recurso nenhum, uma coisa bem caseira, assim, abria a câmera, eu gravava com a câmera do Note mesmo, câmera ruim. Isso ainda estava no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, estava em Guaíba, na pandemia, reunião, aquela câmera ruim, microfone ruim, mas sim, a conversa era boa. A gente gravou online e foi indo. Só que o Prop Talks acabou virando um canal muito ouvido pelas lideranças do mercado. Por causa dos temas, uns temas mais complexos, assim. Então a gente começou a ser muito ouvido por dono de incorporadora, por fundo, que tinha envolvimento com real estate, com várias pessoas que pensam com as startups do mercado imobiliário. Então assim, eu não era conhecido e nem ouvido pelos corretores, que é a grande massa do mercado, mas eu era ouvido pelos caras que de alguma forma coordenam, né, comandam o mercado. E esses caras começaram a pedir pra gente fazer mais coisas. Aí fizemos um evento chamado Blockchain Real Estate Summit em 2023, 2022. Primeiro evento de blockchain para o mercado imobiliário da América Latina. A gente fez esse evento lá no Secov, 250 líderes do mercado, a gente reuniu uma galera muito boa. A gente achou bacana, e aí o Prop Talks acabou virando um canal de comunicação para o mercado sobre inovação e tendência. Acabou virando isso, se tornando isso, né? Muito para alimentar esses caras líderes do mercado de coisas novas. Essa foi a essência do Prop Talks. Aí depois a gente fez esse te conectou já com um monte de gente, né? E aí pegou o que o Jota tinha lá em Guaíba, que ele era conhecido online no LinkedIn por algumas pessoas. Conhecido não, né? Eu acho que eu já vi esse cara, assim, em alguma coisa. Aqui... eu falo, é o conhecido de condomínio. Aquela coisa. Você tá na rua, ninguém te conhece, mas se um vizinho passar, ele te conhece. É aquela coisa, é o conhecido de condomínio. De condomínio. Eu era esse conhecido de condomínio do LinkedIn ali, o condomínio LinkedIn. E aí, como eu comecei a fazer o podcast, trazendo gente boa, podcast, e comecei a ser ouvido pelos caras e fizemos esse evento, acabei virando um cara mais influente. Porque já tinha ali o LinkedIn, falava umas coisas legais, alguns caras conectados, esse cara faz evento também, esse cara tá no podcast, esse cara tá junto com o fulano, tá junto com o ciclano. E se tem uma coisa que eu falo assim, que eu acho que uma das habilidades que eu mais desenvolvi ao longo do tempo, e que eu gosto é de me conectar com eu sou muito offline. Eu sou muito offline, é uma falha às vezes ser só offline, né? A gente já falou sobre isso já no bastidor, eu tenho que virar mais online, mas no offline eu sempre me conectei muito. E aí o Prop Talks, né, com essa ascensão, eu acabei aproveitando isso, e aí comecei a me inserir muito dentro do mercado imobiliário de vários pontos do mercado, né? Sendo um cara que fala de inovação, mas que participa de muitos negócios do mercado. Aí o Prop Talks depois a gente fez o presencial, né? Saiu do online, fez o presencial. Parceria com a House, isso foi legal também, daí eu virei embaixador da House, a gente fez o podcast lá dentro da House, do Alê, e aí foi indo. Aí hoje o Prop Talks é um canal, a gente está virando o Prop Talks uma comunidade de inovação, é a primeira vez que eu estou falando isso até, primeira vez aqui,
que é um plano novo nosso, é um furo de reportagem. É uma comunidade que a gente já faz, mas a gente não tinha institucionalizado. Tá. Então, se você quer se atualizar, a ideia nossa assim, é atualizar o mercado. Se você quer se atualizar do mercado, de coisas novas que estão acontecendo, estar à frente do mercado, a comunidade do Prop Talks é esse ambiente, esse canal, né? Que a gente faz isso. E aí foi indo a inovação, né? A inteligência artificial é um tema que eu comecei a falar muito, porque nos últimos 2 anos, quando começou a falar mais disso, por esse papel de atualizar o mercado no podcast, eu sempre estudo as coisas antes, né, que estão acontecendo. E a inteligência artificial eu achei legal demais. Isso é muito bizarro. E estudei mais do que o normal, porque normalmente é aquele estudo mais superficial, assim, para você saber o que está acontecendo. E aí, dentro da tecnologia, então, você falou assim, o meu foco vai ser hoje em inteligência artificial, principalmente pelo momento, né? Todo mundo falando. A maioria das pessoas, inteligência artificial é o ChatGPT. É o que a maioria das pessoas sabem. Só que hoje, cara, tem coisa rolando com inteligência artificial que a gente não tem nem ideia, né? Às vezes, você mesmo aqui antes estava me contando de algumas possibilidades que eu tô maluco aqui já, falando, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso... Porque muita gente tem uma visão um pouco preconceituosa no sentido de vai perder a essência da criatividade humana, vai ficar tudo muito relações frias, né? Coisas robóticas e mecanizadas, respostas e tal. Não, você pode dar personalidade, né, para aquela inteligência artificial. Ao ponto de, às vezes, você está conversando com uma inteligência artificial e nem saber, porque a inteligência artificial consegue... esses dias eu estava vendo algum cara demonstrando um agente que ele programou lá para fazer venda. E aí falava no WhatsApp com a pessoa, e a pessoa veio, falou assim, tinha dado um comando inicial, mas aí não conversou mais. A inteligência artificial, depois de um tempo, fez uma chamada de novo ali, né? Falou assim, tudo bem, você ainda tem interesse aqui no produto que eu estava oferecendo? E aí uma pessoa respondeu falando assim, infelizmente esse telefone é da fulana, ela faleceu, então... Né? Aí a inteligência falou assim, meus pesos, me sinto muito e tal, precisando de alguma coisa, me avisa. E não insistiu com a venda. E era uma inteligência artificial, aí você fica assim, cara, isso é uma sensibilidade quase que humana. Quase que humana. É bizarro. É meio assustador como isso está evoluindo. É muito insano, assim. Cara, tem muito case já de coisas acontecendo fora do mercado e até dentro do mercado tem coisa começando a acontecer. E inteligência artificial é um negócio que... Porque eu comecei a estudar mais sobre isso. Porque, para vocês terem uma ideia, lá no Prop Talks a gente faz um trabalho interno que nunca apareceu, porque só o podcast que aparece, né? E por isso que a gente está criando a comunidade, porque a gente tem um trabalho interno de mapear a tendência do mercado. Atualmente a gente tem, acho que já passou de 40, assim, a gente fala nem tendência, fala de movimentos. Então, mais de 40 movimentos mapeados, desde movimentos de tecnologia, movimentos de comportamento humano, movimentos de arquitetura, enfim, de materiais, vários movimentos que a gente mapeou que impactam no mercado. Né? Que esses movimentos são a base do que a gente fala nas palestras. E aí a gente começou a aumentar esses temas aí. E quando a inteligência artificial começou a ser mais falada, porque ela existe há muito tempo já, não é de hoje, né? Os nossos aplicativos do celular usam inteligência artificial há muitos anos. Quando lançou o ChatGPT, basicamente, o grande game, simples que eu falo que tem o novo AC/DC, né? Que é o antes do chat e o depois do chat. Porque quando lançou o ChatGPT foi a primeira vez que agora a gente interage com a inteligência artificial. Porque antigamente era só o código, né? Você botava ali o aprendizado de máquina dentro do código e aí te dava, né, os filtros, te dava o algoritmo e tudo mais. Agora, quando o chat foi lançado, a gente interage com a inteligência artificial. E aí virou como assim a gente interage agora? Como se fosse um ser humano, né? Isso que foi o que mudou. E quando eu vi isso... Nesse mapear a tendência, estudar, né? Desde sempre gosto de olhar esses negócios diferentes. Eu vi, cara, peraí, que isso dá para fazer umas coisas muito legais com isso no mercado imobiliário que tem um problema absurdo de atendimento. Né? Muito. Nossa, o que eu sofro. Eu falo com muito corretor. É incrível. Você manda a mensagem, às vezes você até cai num botzinho lá do WhatsApp. Digite 1 para não sei o quê, 2 para não sei o quê, 3 para não sei o quê. Então é uma coisa... Esses bots aí... não é isso que é inteligência artificial. Você vai falar, a pessoa vai te responder como se fosse uma pessoa mesmo. Né? E aí, o pior é que eles falam assim, ok, um consultor vai entrar em contato com você. E ninguém fala com você. Consultor não existe. Não vai para ninguém, ou vai, a pessoa esquece. Eu sei que assim, de cada 10 imóveis que eu entro em contato, pelo menos uns 3, nunca mais tive a resposta. É assim. Isso é uma pesquisa nos Estados Unidos,
olha que loucura, os Estados Unidos, né, que teoricamente é um mercado imobiliário mais maduro, e teoricamente é melhor, digamos assim, do que aqui. Que uma pesquisa feita com as principais imobiliárias e agents lá, né, os corretores, de 100% dos contatos, 47% não foram respondidos na primeira interação. Então, a cada 10 mensagens foram enviadas para imóveis lá nos Estados Unidos, só 6 responderam. 4 não responderam. Quase 5 não responderam. Dos que foram respondidos lá, o tempo de resposta foi mais ou menos se não me engano, foram 6 ou 8 horas. Então, se tu mandou mensagem, tu vai ser respondido só no próximo turno. E dos que tiveram com a segunda mensagem, se eu não me engano, eu posso estar falando o dado errado, mas aí depois caiu o número, aumentou, né, o número de não respostas. Lá nos Estados Unidos, imagina o quanto é no Brasil. Nos Estados Unidos, teoricamente, é mais maduro, né? Então, quando eu vi isso daí, eu falei, cara, IA é um negócio... se realmente dá para plugar ela nos canais, isso aí vai mudar, né, o game. Aí eu fui pesquisar. Eu fiz um trabalho de pesquisa, de análise de o que é inteligência artificial, o que está acontecendo, como é que faz. Aí eu escrevi um livro de inteligência artificial. É o primeiro livro de inteligência artificial do mercado imobiliário. Eu lancei ele em 2023. Qual é o nome? IA no mercado imobiliário. O nome, ele não tá à venda na Amazon, ele tá à venda no meu Instagram lá, que é Livro Digital. Que na real o livro foi tipo assim, eu vou estudar isso, eu comecei a juntar muita coisa e eu me conecto com o Rafael Milagre, que o Rafael Milagre hoje é para mim, o maior nome de inteligência no Brasil. E a gente se conectou e eu falei, Rafa, eu tô fazendo um estudo de IA, e ele já tava também, falou, vamos escrever um livro que na real o nosso estudo vai virar um livro. Né? Aí virou o livro de IA, que é o livro de introdução. É aquele livro assim, o que é IA? Lê o livro. São 100 e poucas páginas, letra grande, bem didático, assim, é o livro para te saber o que é IA. Né? E aí a gente criou esse livro, estou escrevendo a segunda edição agora até. Eu chamei vários caras do mercado imobiliário grande, isso aí foi uma estratégia de marketing também, né? Usei da minha conexão, da minha influência, chamei uns caras grandes para escrever uma partezinha do livro, né? Para ter ali uma opinião de vários caras grandes do mercado também. Eu escrevi o livro e falei, cara, puta, esse negócio é legal. Aí comecei a estudar mais sobre IA. E participar de coisas de inteligência artificial e me tornei um cara, né, que o pessoal sempre fala, um dos maiores especialistas do mercado imobiliário. Eu sempre digo, não é que eu sou o maior, eu sou o único do mercado imobiliário que fala de IA, né? Mas tá impactando muito já, principalmente o atendimento, que é o mais óbvio. Todo mundo quer agora automatizar seu atendimento com IA. E quando a gente fala de automatizar o atendimento com IA, não é que vou ter aquele bot que você digite aquilo ali, esse sistema de bot, é um sistema pré-programado, né? Que você coloca as respostas, fala, se o cliente disser isso, você responde isso. Se ele apertar isso, você responde isso. A IA generativa, que é essa IA que está no ChatGPT, ela pensa. Ela foi criada com redes neurais como se fosse a cabeça do ser humano. Foi treinada com o conteúdo humano. Então ela pensa. Essa é a diferença, porque você treina ela para ela responder, só que na real ela está respondendo conforme o contexto que você deu, o treinamento que você deu, mas ela está pensando ali também. É como se você estivesse treinando um funcionário. Você vai falar para ele assim, dá bom dia, e quando a pessoa diz que quer comprar, você fala isso. Você vai falar isso pro funcionário. Mas pode ser que o bom dia que ele dê seja olá, bom dia. Ou pode ser assim, opa, bom dia. Depende. Né? E pode ser que ele fale assim, quando tu fala para ele quero comprar, ele fale ok, venda fechada, ou pode ser que tu diga para ele assim, não sei se eu quero comprar, e ele diga, pô, mas por que não? A IA faz isso, você vai dar o comando para ela, o objetivo dela é fazer a venda. Durante esse acontecimento de fazer a venda, ela pode criar alternativas também, né? Por isso que é tão diferente, ela é humana. E aí quando a gente fala assim, pô, mas será que meu atendimento da imobiliária, por exemplo, de qualquer pessoa, vai ficar robótico? Não sei se eu quero botar. Eu sempre falo, cara, beleza, vai ficar robótico, digamos assim. Ou tenho medo da IA, como é que ela. De qualquer maneira, o ponto principal é que o teu cliente vai ser respondido. Hoje ele nem é respondido. Não dá pra dizer que o ser humano é melhor que a IA respondendo, porque o ser humano nem responde. Sim. Então é melhor ter uma IA respondendo que pode ser treinada, né? Do que ficar perdendo o cliente. E é isso, e pensando na venda de imóvel, principalmente, se você, por exemplo, o cara mandou. O que eu percebo até, às vezes, pelo meu comportamento. Eu tô lá, às vezes, em casa, aquela coisa mais à noite, deu uma tranquilizada, 9 horas da noite. Pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Zap Imóveis. Procurar imóvel. Aí você dá uma olhada no Zap Imóveis, pô, isso aqui é interessante. Aí você tem lá o botãozinho de entrar em contato, ele geralmente joga para um WhatsApp, né? Ou e-mail. E-mail eu nunca mando, porque esquece. E-mail você não vai ser respondido. Eu não gosto de e-mail. Não. Aí vai lá no WhatsApp, aí manda, oi, tudo bem e tal. E aí, às vezes eu mando, sei lá, para 5 imóveis. Ninguém vai responder de noite. Aí chega no outro dia de manhã, às vezes vai sem tal link que eu mandei. Então eu não lembro mais qual era o imóvel. E aí o cara vai assim, pois não, tá, posso te atender. Qual era o imóvel que você tinha visto? Eu falo, cara, eu não sei mais qual era o imóvel que me conectou contigo. Mas
Porque eles não fazem de um jeito que fica a referência, não vem? Se tá numa IA, pô, já te atende, de repente você já até marca a visita. Sim. E à noite, né? Se tá lá de noite, já marca. E outra, a demora do atendimento não só gera essa frustração, como também às vezes você pensa melhor e aí fala assim, pensando bem, eu acho que esse aqui não é uma boa opção. E você deixa de visitar um imóvel que talvez, se você visitasse, você iria gostar. Mas, às vezes, porque a foto não está muito boa ou porque você julgou errado, você desiste e deixa de ver simplesmente porque você não foi atendido. Então, esse é um baita problema do mercado que a IA resolve. E resolve de maneira fácil. E assim, não tão óbvio até, é as outras coisas que ela pode fazer dentro da empresa. A parte de otimização da empresa. Você pode automatizar o atendimento, você pode criar agentes ou assistentes. Vamos imaginar que o agente é aquele que faz automaticamente as coisas, né? Que é essa automação. E o assistente é tipo o estagiário, né? Ele é copiloto. Você fala com ele, você deixa ele treinado para algumas atividades. E aí você pode ter um assistente para o marketing, que vai te ajudar a criar os melhores textos, melhores descrições, melhor tudo. Você pode ter um assistente um assistente jurídico, que vai te ajudar pelo menos, não a fazer o contrato, né? Não vai substituir o advogado, mas que aquela coisa rápida do contrato te ajuda. Pode ter um assistente do financeiro também, que vai te ajudar ali nas principais atividades financeiras. Todos esses tu pode incrementar na equipe. Então, em vez de tu pegar a pessoa da equipe e falar assim, você vai ser substituído pela IA, que a pessoa tem medo, né, da IA. Não, eu vou te potencializar com a IA. Eu vou muito mais por esse lado, assim, da IA como potencializadora do que substituidora. Até porque, até hoje, né, a tecnologia, ela não vou dizer que nunca, porque sim, ela tira alguns empregos, mas cria outros, né? Mas, de certa forma, a IA muito mais, ela não substitui, mas quem usa substitui. Então, a IA, ou a tecnologia em si, ela não substitui o corretor ou a pessoa. Isso que eu ia perguntar. Dentro do mercado imobiliário, você vê alguma ameaça para alguma profissão especificamente, assim? Eu vejo assim, ela vai diminuir, sim, algumas empresas. Tá? Então, ou vão surgir empresas mais enxutas que vão ter um potencial grande, né? Mas o atendente ali é aquela primeira pessoa que atende o lead. Você já não precisa ter. Você precisa ter, às vezes, só... se for assim, um caso que eu quero uma ajuda especial, quero ligar para uma pessoa, pode ser que... E o cara que vai ter que ir lá levar a chave, mostrar o imóvel e tal. Esse ainda, por enquanto... Enquanto os robôs do Elon Musk não chegarem por aí, vai continuar precisando da pessoa. O corretor, eu acho que... Cara, é engraçado, porque eu lembro quando eu estava criando essa primeira startup, eu fazia muito pitch, né? O pitch é aquela apresentação de 5 minutos para investidores. Fazia muito pitch em evento e tal. Todo mundo falava assim, o corretor vai acabar. Essa pessoa fala. E eu confesso que por um tempo eu tive dúvida. Eu falava, não sei. Talvez sim, né? Eu estava lá imerso nesse mundo de tecnologia, tem muita coisa possível. E talvez sim, não sei. Mas ao longo do tempo, e a pandemia acho que mostrou isso, aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro, as pessoas na pandemia deram mais valor para a casa delas. Né? Todo mundo começou a olhar para sua casa. Por isso que as grandes marcas também começaram a olhar para o mercado imobiliário, porque delas as pessoas estão mais tempo em casa e elas querem investir também a sua casa. Então as marcas começaram a olhar para o mercado e tudo mais. E o segundo ponto é que ficou muito claro que as pessoas, algumas decisões de compra das pessoas, mesmo que seja possível fazer digitalmente, as pessoas querem ter um amparo ali, elas querem ter uma opinião. Então, acho que o corretor de imóveis, de certa forma, ele era um dos mais ameaçados para ser substituído por qualquer tecnologia e ele, na real, agora vira basicamente um protagonista do mercado. Né? E também porque ele virou um canal de venda. Tem um negócio legal, assim, que existe o corretor que vende imóveis, existe o corretor que é um canal de venda. Tu pega grandes corretores que são famosos nas redes sociais, eles são muito mais um canal de venda do que um vendedor. Às vezes ele nem precisa vender, mas ele é um canal de venda, ele movimenta a venda. Né? O fato dele influenciar o mercado, ele movimenta a venda. E aí o corretor acabou virando um protagonista do mercado. Claro que, eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem, a gente precisa as pessoas acabam tendo que ficar muito melhores. Então aquele corretor mais clássico, o cara que não está muito dentro da tecnologia, o cara que atende o cliente mais ou menos, o cara que não estuda o mercado. É meio clichê falar isso, mas esse cara que está mais fora, vai ficar muito mais difícil para ele. Eu acho que por esse lado é extremamente positivo, porque eu acho que um dos principais problemas desse meio, e eu faço de vez em quando algumas enquetes, perguntas, ou levanto algumas discussões como os flippers lá, como eu chamo os meus alunos ali da minha comunidade, eu sempre alerto eles, falo, vocês vão perceber
que encontrar o imóvel, um dos desafios é falar com o responsável lá, o corretor, ou o que você... Porque você vai mandar, não vai te responder, não vai... E o pessoal no começo não acredita muito. Daqui a pouco você começa a ver, cara, o que tá difícil é o corretor. Aí eu quero visitar. Tá bom, pode quando? Pode. Aí o cara dificulta a visita. Por quê? Porque tem muito corretor que tá ali fazendo um bico, fazendo né, aquela coisa... A gente até comentou sobre isso no outro dia, né? O cara precisa de um emprego ali de urgência e tal, o cara pensa que antes era corretor. Agora ainda tem o, sei lá, Uber, vamos dizer. Mas o corretor era muito bico, né? Eu faço um curso que é rapidinho, não é difícil, a barreira de entrada é muito baixa. Aí eu entro aqui numa imobiliária aqui e saio. Porque eu cansei de chegar no imóvel, o cara não sabe nada do imóvel, não tem nenhuma informação relevante para trazer. De que ano é o prédio? Não sei, tem que ver. Quando chegar na imobiliária eu te mando. Fala assim, você tem uma cópia da matrícula para me mandar, para dar uma olhadinha, conferir se a área tá certa? Eu preciso ver se tem. O cara não te ajuda em nada. Aí você fica assim, tá. E eu vou pagar os 6% por quê? E assim, não desvalorizando o trabalho do corretor, mas é que o atendimento que os corretores dão faz com que a pessoa não sinta que aquilo ali teve um valor. Fica parecendo muito assim, ok, eu vi o anúncio, eu vim visitar, o cara não me falou nada do imóvel, eu que decidi, olhei, fui pesquisar e fui... E aí ele vai estar lá no dia da assinatura e vai levar 6%. Então isso gera uma impressão, não gera uma percepção de valor. Por isso que você vê muita raiva com o corretor. E eu uso a palavra raiva mesmo. Porque quando eu faço os posts que fala ou traz para discussão, não falando mal do corretor, mas traz para discussão, e eu até falo, corretores, não entendam como uma crítica, entendam como uma pesquisa de mercado. E aí a galera começa nos comentários, cara, o pessoal detesta o corretor. Só que os ruins acabam sujando o mercado para os bons, como acontece em todas as profissões. Só que como a barreira de entrada é baixa, os ruins estão muito multiplicados por aí. Então eu acho que se a IA ajudar a acabar um pouco com os ruins, já vai ser... Acho que a tecnologia como um todo, ela tem ajudado a qualificar e a filtrar. Porque se for ver, quando tu usa rede social, por exemplo, né? Claro que vamos ignorar o fato da rede social poder aceitar qualquer coisa, né? Mas o corretor que usa a rede social, de certa forma, se posiciona... E como ele está vendendo um serviço, ele vai ser visto, né? Então, se ele fala merda na rede social, ou se ele fala bem na rede social e ele faz merda na vida real, de certa forma, vai impactar o trabalho dele. Então, o corretor que está se posicionando, de certa forma, ele já está... Ele é o cara que já está cuidando mais desse atendimento, de ter uma boa imagem, de ter uma boa reputação. E ele também inspira outros corretores, né? Eu acho que o principal papel desses corretores mais famosos, os mob influencers, foi... mostrar o mercado imobiliário por uma outra ótica para as pessoas que não conhecem o mercado imobiliário, naqueles vídeos das mansões e tal, trouxe um lifestyle do corretor legal, mas principalmente foi inspirar os outros corretores quero ser que nem o fulano. E o fulano fala de atendimento, o fulano fala de cuidado, de dar atenção ao cliente, de entender o imóvel. Então, eu acho que o mercado, de certa forma, está mudando. E aí, esse cara que ficou, esse cara que não te responde, esse cara que vai lá na visita e nem sabe do imóvel, esse corretor, ou corretora, vai acabar perdendo espaço pra caramba. E já tá acontecendo, assim. Eu vejo alguns corretores que eu conheço que o atendimento do corretor, o corretor, assim, é impecável. Aí você fica assim, caramba, parece que eu entrei na loja da Gucci, sabe? O cara deu um atendimento impecável, assim. Claro que, assim, eu falei da loja da Gucci porque a gente olha muito mais pro alto padrão nesse tipo de atendimento. Eu reparo que no alto padrão existe... essa preocupação. Porque a exigência do produto é essa, né? Agora, aquele imóvel, principalmente eu, que procuro um imóvel. Imagina eu vou pegar um imóvel bem localizado, mas no prédio mais simples, às vezes, do melhor bairro, que está detonado lá, o apartamento com aqueles vasos marronzinhos, o azulejo com aquelas florzinhas que todo mundo colocava nos anos 80 e tal. O corretor vai desanimado já para visita. Porque ele fala assim, é mais um que eu vou mostrar o imóvel, o cara vai olhar e vai botar um defeito e não vai comprar e tal. E aí atende desanimado, não mostra. Quando você vai para o lançamento e alto padrão... você já tem uma... Mas a tendência é que vai descendo isso, né? Então esse corretor mais alto padrão, ele começa a fazer isso, daí vai descendo, até que a gente chega no corretor do dia a dia ali, que acontece? O alto padrão, o cara consegue ser mais conhecedor do imóvel. Porque ele não vai conhecer muitos imóveis, né? Então ele consegue ter. O cara que vende imóvel do dia a dia, assim, esse é o cara que ele vê muito imóvel, né? Então às vezes ele não tem como conhecer. Mas essas práticas de, estuda o imóvel antes, atende bem o cliente, essas práticas vão descendo, né? O treinamento vai descendo para que todo mundo use. Tem um case que eu acho muito legal,
que são as meninas que trabalham, as irmãs Colette, elas trabalham como imóvel popular, imóvel Minha Casa Minha Vida, que é também um mercado que sempre foi visto como assim, vende, tirar pedido, né? Então vende, o corretor não é tão qualificado, digamos assim. Cara, elas fazem um trabalho impecável, assim. Você entra no Instagram delas e você, caramba, as meninas trabalham com luxo. Não, trabalham com imóvel popular, mas de uma maneira impecável. E aí esses cases vão fazendo que corretores espalhados no Brasil queiram também ser assim. Vão se mexendo. Vão se mexendo. E a tecnologia vai empurrando. Vai empurrando, né? Porque o cara que vai ficando para trás, ele vai ficando para trás e cada vez vai ficar mais evidente isso. Porque você vai ser atendido por um corretor que não teve uma boa experiência e vai ser atendido por um próximo que deu uma boa experiência. Já era. Acabou. Você tem o seu corretor agora. Você não vai ficar mais querer ser atendido pelos outros. Vai balizar os outros, né? E a tecnologia ela vai empurrar isso. Mas acho que principalmente o que ela está fazendo, a IA, por exemplo, ela está tornando as pessoas mais... Ela vai ainda, porque ainda a gente está no início do uso. Sim. Por mais que... Não, e é no início, só que cada mês que passa, o negócio evolui absurdo. É bizarro, né? O quanto evolui, é bizarro o quanto está e vai impactar a nossa vida no dia a dia. E às vezes quem está ouvindo e fica assim, nossa, mas para mim isso está tão distante e tal. Eu vou te dar uma dica, então. Se você ainda usa Google para pesquisar alguma coisa, baixa o aplicativo aí do ChatGPT. Tem a versão gratuita que dá para usar, né? E tal. E faz a mesma pergunta que você ia fazer lá no Google no ChatGPT. E começa a usar o ChatGPT para pesquisar, perguntar as coisas. Tava até comentando, em viagem, você pode tirar uma foto e falar assim, me diz o que é isso. Ele vai pesquisar e vai te falar o que é isso. Eu quero ir de tal lugar para tal lugar. Me diz qual é a rota mais interessante seguindo por uma rua que tem um ponto de interesse e que chegue depois num restaurante para almoçar. Ele vai fazer isso tudo para você. Então, é muito mais eficiente do que você entrar, por exemplo, no Google e ter que ficar entrando em vários sites e pesquisando várias coisas. E isso, então, eu estou dando um exemplo assim de como isso hoje, mesmo com pessoas que, quando escutam sobre acham que é algo muito distante, as pessoas conseguem já colocar no dia a dia delas. Sim. Através dessa forma que eu acho que é a mais básica que tem, né? Não, eu dou vários treinamentos para corretores e algumas consultorias disso de como usar a IA no dia a dia. Cara, tem várias coisas legais que você pode usar, o ChatGPT da maneira mais básica, digamos assim, que esses dias eu fiz uma conversa que eu achei muito legal, que imagina que você vai atender um cliente, tá? O corretor vai atender um cliente e eu vou te atender, por exemplo. Tá? Eu sou corretor, vou te atender. Cara, uma das coisas que eu faria, eu pegaria, tiraria um print do teu Instagram, que é um Instagram movimentado, mandaria para a IA e pediria para ela fazer uma análise e achar pontos em comum que eu posso puxar assunto contigo. Muito simples fazer isso, é muito fácil fazer isso. Com certeza ela vai me dar um roteiro de uma conversa que eu posso ter contigo para a gente criar uma conexão. E aí eu vou para uma reunião preparadaço, né? Ou eu vou pegar as fotos do imóvel e vou mandar para ela também e falar, vou apresentar esse imóvel hoje. E, olhando pelas fotos, que pontos você acha que eu tenho que destacar nesse imóvel? Ela vai me dar também um resumo. Muitas coisas do dia a dia, assim. Ou, por exemplo, eu vou lá, saio de uma reunião, de uma visita, né, imagina um corretor, saio de uma visita, mando uma mensagem para a IA, falo, essa visita aqui aconteceu isso, documento a visita. Saio da próxima, faço a mesma coisa. Faço, com toda a visita eu documento. Falo qual foi o imóvel, qual foi o cliente, dou a história do que aconteceu e tal. Na sexta-feira eu falo para a IA assim, me dá um resumo da minha semana das minhas visitas e o que eu tenho que fazer para a próxima. Ela é tipo um CRM, ela vai te dizer como é que foram as suas visitas e o que tem que fazer para a próxima. Então são várias coisas que eu posso usar no dia a dia, além do óbvio, que é criar descrição, que todo mundo faz e tal, mas... E faz muito mal feito, né? Só fala pro chat, né? Crie uma descrição, aí vem uma descrição, parece que realmente foi uma máquina que escreveu, né? Uma coisa sem emoção nenhuma. Por mais que eu diga, assim, o chat ele se esforça para escrever aquilo ali de uma maneira mais emocionante, mas como você não disse, não orientou ele vai escrever de uma maneira aleatória, né? Então são várias formas que você pode usar do dia a dia. Cara, sim, eu uso para muita coisa, né? Mas eu uso, às vezes, tô em dúvida sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa, sobre... Às vezes eu vou no mercado e fico pensando, cara, será que eu não quero fazer frango, por exemplo? Mas eu quero fazer alguma outra proteína que, vai me dar mais proteína, menos gordura. Eu falo pro chat, o que eu posso fazer? Sabe, não precisa mais entrar lá no Tudo Gostoso, lembra? Vai ver a receita toda. Aí tem a receita e tal. Não, eu não preciso. Vou te falar, pra mim, um dos maiores desafios de alimentação. Eu gosto muito de me alimentar bem, assim, de comer, de ter uma alimentação que é baseada. Minha alimentação tem 3 pilares: água, bicho e planta. É isso. Se for bicho, se for planta, que vem da terra, o bicho ou água, eu me alimento. E aí, uma das maiores dificuldades é entender quais são os nutrientes das coisas. Porque a gente não é nutricionista. Então assim, comer abacate, por exemplo, é bom. Mas por que é bom? E que momento é bom? É bom comer antes do treino, depois do treino? Que momento? Eu pergunto pro chat essas coisas.
Aí eu peço pra ele fazer uma Você tabela. jogou exame de sangue? Não, ainda não. Fantástico, só exame de sangue. Às vezes eu fiz... Você não entende nada às vezes daquele negócio? Foram 104 exames que tiveram lá. Caramba. Tirei lá uns 40 tubinhos de sangue. E aí veio aquele PDF gigantesco, né? Falei, caramba, e aí tinha que marcar com o médico, eu fiquei dando uma olhada, ele sempre te dá um número de referência. Falei, vou subir no chat GPT para ver. Analisa isso aí para mim. Porra, deu tudo a analisar assim. Isso aqui tá normal, tal. Pontos que estão um pouquinho fora é isso, mas deu uma análise, claro, que não substitui o médico, né, de forma alguma. Mas serve para isso também, para fazer essa análise e te dar alguns parâmetros. Outra coisa que eu fiz essa semana que é legal, peguei a fatura do cartão de crédito, mandei pro chat, falei assim, analisa minha fatura. Aí ele leu a fatura, falei, tá, categoriza ela para mim, por favor. Faz as categorias, aí fez as categorias. Falei, onde é que, baseado num comportamento, aí eu dei um contexto, né, no que eu queria fazer, na maneira como eu quero gastar, digamos assim, falei, me dá sugestões, o que eu tenho que diminuir, aumentar, como é que eu poderia ter uma vida financeira melhor baseado nisso? É espetacular, é um consultor financeiro... Você pode pedir fazer uma planilha Excel para você. É muito, muito maluco isso. Então você começa a ter uma série de coisas no dia a dia que antes você fazia já, ou nem fazia, mas fazia já às vezes no papel, precisava ter alguém para te ajudar a fazer, ou precisava pesquisar no Google, ver um monte de link no Google lá e entrar no link, ler. Agora você tem um assistente pessoal que pode te ajudar. E eu sempre falo assim, eu vejo a IA hoje, atualmente, em 3 níveis, assim. O ChatGPT, por exemplo, em 3 níveis. O primeiro nível é você ter um segundo cérebro, que hoje o ChatGPT, para mim, é o meu segundo cérebro. Mais inteligente que o primeiro, mas é o segundo cérebro. E quanto mais eu uso ele, mais o meu primeiro cérebro fica mais inteligente. Porque a gente não bota uma coisa no ChatGPT, copia, cola e esquece. A gente bota uma coisa no ChatGPT e lê aquele negócio, e tu vai ficando mais inteligente. Então o primeiro passo, o primeiro nível é ter um segundo cérebro, que é usar esses formatos que a gente falou, tem várias técnicas que você cria os assistentes lá dentro e tudo mais. O segundo nível é você ter estagiários. Então, por exemplo, nem a gente estava falando antes, toda reunião que eu faço online tem um IA que fica lá na minha reunião, termina a reunião, ela manda o resumo para mim, manda o resumo para as pessoas que participaram. Se precisar já marcar outra reunião, ela já marca. Então eu tenho um estagiário. Tem estagiário que me ajuda a escrever. Se eu fosse um corretor, eu criei mais de 12 assistentes, acho que são 12 ou 13 agora, assistentes dentro do próprio chat que um corretor pode usar. Para criar descrição, para criar estratégia, para ser o seu CRM de bolso, para contrato, tem vários. E são os estagiários. Então hoje um corretor de imóveis consegue ter estagiários. Aí tem o terceiro nível, que é quando você automatiza coisas. Que daí automatiza um atendimento, automatiza agenda, enfim, você pode automatizar. Então são 3 níveis. A maioria das pessoas está no nível 0 ainda. Porque elas usam o chat, mas não usam como se fosse o segundo cérebro. Não tem esses, sabe, você consegue... Usa só com uma simples busca no Google. Com busca no Google. E o chat GPT não ele não é desenvolvido para isso. Porque o Google, ele é um mecanismo de aglutinar notícias, né? Aglutinar links de site. O Google é como se fosse uma biblioteca. Então você tem a biblioteca lá que tem todos os temas. Aí você fala assim, eu quero saber sobre mercado imobiliário. Aí você vai na seção da biblioteca que tem vários livros de mercado imobiliário. Esse é o Google, né? Os livros são os links. O chat GPT é como se você tivesse a pessoa da biblioteca lá, que você pedisse para ela, me fala sobre o mercado imobiliário, ela vai pegar os livros, vai ler todos eles e vai te falar. Só que faz isso em 1 segundo. Faz isso em milésimos de segundo. Então, o ChatGPT não foi feito. A diferença é que o Google ele dá respostas e o ChatGPT atende a comandos. Isso mesmo. Essa é a diferença, né? Porque ele é uma rede neural, ele pensa. Então, quando você usa o chat só para resposta, você está usando uma capacidade muito baixa dele. É como se você tivesse o Einstein do seu lado e você falasse pro Einstein, passa um café para mim. Ele vai passar um café, mas... podia me perguntar tanta coisa, né? E tem um outro ponto legal que, beleza, você está usando mais do que isso. Você está usando para criar descrições, por exemplo. Para criar texto. Também você está usando uma capacidade muito baixa do chat. Por quê? Pensa que o chat, ele pensa, né? Ele é uma inteligência que tem todo o conhecimento do mundo. Então, imagina que você realmente tem o Einstein com todos os pensadores do mundo numa mesa, né? Você é a pessoa mais inteligente agora, porque você tem uma inteligência infinita. E aí você chega pro Einstein e fala assim, você cria um post para mim de tal coisa. Eu estou usando ele no final só, né? Que é a parte de criar, que é basicamente escrever um texto. Não é mais inteligente eu chamar o Einstein pro início da criação? Fala assim, estou pensando em criar um texto. Quais são as melhores práticas que eu poderia ter para criar um texto desse assunto? Aí ele vai te dizer.
Então, baseado nisso, quais os gatilhos que eu poderia usar? Tal coisa. Aí no final que eu vou dizer, então cria um texto para mim. Porque eu já conversei lá no início. Você deu a orientação do que você está esperando, do que você... Mais do que isso, eu pedi para ele me orientar da melhor forma que eu devo orientá-lo. Tem uma frasinha muito mágica, assim, que todo mundo pode usar no chat, que é assim, quando você for pedir alguma coisa pro chat, você fala assim, o que eu preciso te dizer para que você responda isso da melhor forma? Ou qual é a melhor maneira que eu posso te pedir para que você responda isso da melhor forma? Ou o que você não sabe ainda sobre mim ou sobre essa tarefa que você poderia responder melhor? Essas perguntas que você faz pro chat para ele dizer para ti, basicamente ele tá te ensinando a dar o comando para ele. Porque daí ele vai ter que pensar. Pensa o seguinte, né? Se eu falar uma pergunta, se tu acorda do nada, eu falo assim, cara, me fala sobre o café. Então, cara, o café é isso. Agora você fala assim, cara, pensa um pouco sobre o café. Aí tu vai pensar sobre o café, aí depois tu vai me responder alguma coisa sobre o café, né? O chat é a mesma coisa. Se eu só pedir pra ele assim, me fale sobre tal coisa, ele vai falar. Agora, se eu fazer ele pensar sobre tal coisa, ele vai pensar primeiro, fazer as conexões neurais dele lá, buscar todos, aí ele vai te responder melhor. Então, são vários macetezinhos que esses aí você vai pro primeiro nível, né? Se você usar eles, você vai pro primeiro nível, que é o teu segundo cérebro. Tem que... E eu tava conversando contigo, eu ainda uso muito mal. Eu tô no primeiro nível, precisando ir pro segundo, para depois, quem sabe, chegar no terceiro e facilitar minha vida em muitas coisas. Mas fora isso de inteligência artificial dentro de imobiliárias ou auxiliando corretores e tal, o que mais você vê acontecendo agora no cenário de mercado imobiliário envolvendo tecnologia? Alguma coisa assim que está... Ou coisas que estão ainda embrionárias, mas que podem virar em algo muito interessante? Pô, envolvendo tecnologia, de certa forma a IA dominou todos os assuntos sobre tecnologia, porque tudo tem IA agora, né? A gente fala muito, por exemplo, sobre métodos construtivos. O mundo precisa se industrializar, principalmente o Brasil, que depende muito de uma construção ali de mão de obra, artesanal, que de certa forma é engraçado assim, mas a gente fala, pô, os Estados Unidos são muito avançados, mas na construção eles não são tão avançados assim. Eles fazem steel frame, as casas, mas... Depois na Califórnia lá agora, ela queimou tudo. E aí a única casa lá em Malibu... é tudo de madeira barata, né? Madeira barata, é uma construção muito, vou dizer, mal feita, mas é uma construção mais simples, né? Até inclusive em Malibu, a única casa que sobreviveu num quarteirão inteiro foi uma casa feita de concreto. Mas eu vi lá que isso é cultural. Porque diz que antigamente eles tinham muito dessa madeira disponível, aí eles criaram toda uma indústria baseada em construir com essa madeira. E aí ficou virando... tipo no Brasil construir com tijolo. Você não consegue avançar para outra coisa, tipo um steel frame, por exemplo, porque as pessoas acham que não, bom é o tijolo. Assim como lá eles acham que bom eu quero uma casa. Como é que a pessoa sonha? Aquela casa com as tabuinhas do acabamento, feita toda em madeira e tal. Ainda tá, né? Mas a industrialização é uma discussão que agora... O que acontece? Faz tempo que fala, principalmente de sustentabilidade, né? Que tem que industrializar e tal. Industrializar é um assunto já em evidência, é uma tendência há muito tempo já. Só que, como agora a mão de obra começou a ficar muito mais escassa, virou uma necessidade industrializar, né? Então a industrialização é outra tese, outra tendência muito grande. A robotização da indústria... Ninguém mais quer ser pedreiro, né? Você vê. Porque antes o que tinha? Você tinha lá o seu Zé, que botava o filho dele, e o filho aprendia, virava o mestre depois, que aí botava o filho. Agora o filho do seu Zé não quer mais ser pedreiro. Não quer. Ele quer ser TikToker, quer fazer outra coisa, quer, sei lá, você tem quer fazer. Mas ele não quer mais ser pedreiro. Agora. Então, assim, o seu Zé tá ficando velho, não vai aguentar mais. E aí, quem vai substituir o seu Zé? E toda a cadeia, né? O pedreiro, o pintor, toda essa cadeia braçal, que é uma cadeia que ela é pouco substituível, digamos assim, pela tecnologia da IA, por exemplo. Mas ela pode ser substituída pela robótica, né? Então, a robótica é uma outra tendência muito grande que vai impactar o mercado imobiliário para caramba. Impressora de casa, já vi umas coisas assim. Impressora de casa, a robotização mesmo da indústria. Quando a gente fala robô, a gente imagina que o robô é humanoide, né? Com dois braços. O robô que não precisa ser um humanoide, mas que assenta tijolo, que pinta. Tem alguns cases já. Fábrica, uma linha de produção. Uma linha de produção. Tem um braço do robô colocando lá uma peça e tal, é isso. Tem, inclusive, o Elon Musk falou que até 2050, se não me engano, a população de... Acho que até 2050, ou a partir de 2030, ele vai ter escala para produzir 1 bilhão de robôs por ano. E que vai ser muito comum cada empresa tenha, cada pessoa tenha e tal. Enfim, a gente não sabe se as previsões são corretas, mas vai ter. E aí a construção civil vai ser muito beneficiada com isso por causa dessa mão de obra. É uma tendência.
Mas, Não falta na segunda-feira, não sai cedo na dá pra sexta-feira. trabalhar de noite. A gente vai ter... Eu não sei como é que daí o governo vai conseguir atrasar tanta obra. Vai dar um jeito também de fazer o robô. Não, eles vão aí inovar em atrasar a obra. Isso é, o robô vai ter um problema, sei lá, vai ter essas coisas. Mas a inteligência artificial é o maior tema porque ela tá em tudo, então ela domina muito. Mas eu falo que de tendência de mercado, eu acho muito mais as tendências comportamentais são mais fortes. Essas tendências que são puxadas pelas as próprias redes sociais, pelas gerações. Então, aí que eu vejo grandes mudanças acontecendo. Por exemplo, a maneira como as pessoas consomem imóvel. Cada vez mais as pessoas consomem vários tipos de imóveis. Então a gente tinha antes que a pessoa lá era o sonho da casa de 2 quartos e tal, da família. Agora a gente tem as famílias menores que consomem o estúdio, famílias que alugam imóvel, pessoas que alugam imóvel em vez de comprar, tanto por uma questão de renda, principalmente uma questão de renda, mas agora por uma questão até de lifestyle, porque os prédios estão cheios de serviços. Então você está agregando vários tipos de imóveis dentro do mercado imobiliário. Os imóveis, os prédios, principalmente, cada vez mais parecendo no shopping, porque as pessoas querem ter essa facilidade e conveniência não só no bairro, mas agora dentro de casa. Né? Alguém botou um mercadinho num imóvel e todo mundo agora quer ter um mercadinho. Precisa ter esse mercado, mas custo mais caro, mas é uma conveniência. A lavanderia, a bicicleta... A casa acaba virando Eu shopping. detesto o mercadinho que tem no meu prédio, porque tem uma prateleira que tem, assim, Kit Kat, bis e tal, né? E aí sabe quando você tá, às vezes, naquela coisa, pô, vontade no chocolate. E aí qual é a minha estratégia? Eu não tenho. Porque daí você fala assim, pô, mas pra ter eu tenho que sair, ou vou ter que chamar num lugar, vai levar. Dá preguiça e você não compra pela preguiça. Agora o negócio é só você descer e tem. Aí então o esforço mental é muito maior. Aí fala assim, eu não gosto desse mercadinho aqui, porque ele é muito disponível. É muito disponível. E uma parada que aí eu acho que a tendência é que esses mercadinhos, por exemplo, eles vão ser cada vez mais estratégicos pelo público que tem. Hoje é assim, ter um mercadinho. Você tem que ter. Mas cada vez mais, e é uma operação que é uma operação difícil, uma operação cara, e tem muita empresa que surgiu, está falindo, mas cada vez mais eu acho que vai ser uma personalização disso. Então esse imóvel, esse prédio, esse condomínio, pela vocação dele, você tem esse tipo de produto. Esse outro tem... É como se fosse um mercado. Vai ser uma geladeira que é um açougue lá para você pegar carne, umas coisas assim. Vai ser uma estratégia de varejo dos mercados até. Vai ser uma extensão... Capilarizar através de condomínios. O condomínio está virando cada vez mais um shopping também, porque as marcas estão olhando o condomínio como uma extensão uma extensão de venda, né? Uhum. A House puxou muito isso, né? De fazer lá o Workspace, que tem várias coisas, vários serviços. Então essa é uma tendência muito forte para os imóveis terem cada vez mais serviços, ser mais parecido com hotel também, né? Você tem os imóveis, a faxineira que vai lá, limpa para você e tal. O concierge, tem todo, claro, alto padrão muito mais, mas você vai tendo isso. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que eu lembro que na minha época de Minha Casa Minha Vida, raiz era aquele mercado que, era um imóvel justo, bacana, mas sem muita coisa, né? Você vendia parcela. Agora, você ainda vende a parcela, mas o cliente ele escolhe, porque ele quer morar naquele que tem um rooftop, que tem uma lavanderia, que tem um mercadinho, que tem um salão de festa maior, que tem uma academia maior. Mudou também o perfil de cliente, por isso que as mudanças comportamentais são muito mais fortes, até que a própria tecnologia ela incentiva mudanças comportamentais, que é o que de fato no final do dia impacta no imóvel. Uma tendência muito forte também é para todos os imóveis aí, é essa questão do esporte, né, que se fala o sport style, essa febre do wellness, do bem-estar. O mercado imobiliário é o maior mercado de wellness do mundo, de impacto de wellness no mundo hoje. Porque as pessoas elas querem que a sua casa esteja preparada para a sua atividade física, né? O seu academia, prédio, piscina. Não só, e aí não é aquela academia mais que, bota uma bicicleta e os pezinhos coloridos. Virada para a parede e deu. Não, se o prédio não tiver uma academia ampla, grande, com eu quero as máquinas, life fitness, eu quero... As pessoas avaliam o imóvel hoje pela academia. E a própria casa das pessoas. Vou reformar um apartamento. O que né, se tiver espaço, óbvio, eu consigo trazer disso para dentro do apartamento. Eu consigo trazer desse espaço aqui para ser um espaço de bem-estar, que a pessoa possa fazer seu yoga, seu alongamento, botar a esteira, botar o que quiser aqui. Então, esses pontos eu falo muito para os corretores até. Quando a gente fala de tendência lá, eu falei, a gente mapeia várias tendências no Prop Talks. Não é só uma coisa assim, as empresas vão pensar nisso. É como eu, como profissional, consigo aproveitar dessas tendências. Então, se hoje, né, eu apresentando o imóvel, se eu fosse apresentar, eu olharia muito para assim,
Só que essa pessoa ela tá ligada, por exemplo, nessa questão de esporte, como é que eu posso fazer o imóvel, ela pensar nisso dentro do imóvel? Né? Como é que eu posso envolver a pessoa nisso? A gastronomia também, o negócio está super em alta, as pessoas querem tipo, ter experiências gastronômicas. O que eu posso agregar para a pessoa que está visitando esse imóvel que tem perto daqui uma experiência gastronômica, porque as pessoas estão olhando para isso? Então, esses pontos de tendência é legal não só para olhar o que vai acontecer no mercado, qual rumo, mas como é que eu posso apresentar melhor o imóvel assim? Né? Como é que eu posso aproveitar isso para o meu pitch de venda? Eu comecei a fazer uma análise um pouco nesse tema de ter academia e ter essas inovações, porque como eu foco muito em imóvel usado e muitos são antigos, tem essa limitação de não ter, né? Alguns às vezes colocou lá uma academia, tem e tal, mas a maioria são prédios simples, né, que não tem todos esses benefícios dos prédios atuais. E aí até um questionamento às vezes que me fazem. Pô, mas quem vai querer morar hoje num prédio que não tem academia, piscina, espaço o quê lá? E aí eu comecei a olhar, inclusive acho que foi uma pesquisa do FIPZAP, que era tendências de moradia, a pesquisa. E aí eles fizeram a pergunta: quais são os itens que você considera fundamental, assim, que te dá a decisão de compra ou não compra? E aí o que domina é localização, o espaço da planta, ou como é que está a manutenção e tal. Esses outros pontos de academia, não sei o que e tal, ela aparece muito mais para baixo. Sim. E não é algo assim que é o fundamental. Se não tiver, o imóvel não vai vender. E depende muito O que eu acho é o seguinte, ele atende um nicho do mercado que já está num nível de necessidade diferente na pirâmide ali do... Perfeito. Então tem aquele cara que está numa casa simples, Minha Casa Minha Vida, o primeiro imóvel. Aí ele fala, pô, agora eu quero um imóvel maior, eu quero morar mais perto do trabalho. Aí ele vai olhar um novo, ele não posso pagar um novo. O novo é muito caro. Mas eu posso pagar esse usado aqui, que eu estou bem localizado, vai ter o mercado perto, ele olha muito mais a localização. Sim. Do que, qual é a infraestrutura que tem aqui, qual... Então o que eu percebi não importa muito, em questão de liquidez, ter academia ou não ter academia. Isso é muito mais um diferencial. Claro que aí dá para você agregar um pouquinho no preço e tal, mas eu não vejo como é uma tendência, mas não dominou ainda o mercado, todo mundo quer. E não vai, porque e esse é um ponto muito, muito legal, porque o mercado imobiliário, quando ele surge uma nova tendência, uma nova mudança de comportamento, um novo público, ele não exclui um público existente, ele só agrega um novo público. Então não é porque agora as pessoas querem ter a sua academia no prédio mais robusta que as pessoas que não têm, elas vão deixar de comprar. Né? Agora você abriu um público novo, você tem um novo tipo de imóvel, que dificilmente você termina com outro, você só agrega um novo público. E tem uma outra tendência legal, que é essa tendência do retrofit, né? Que é a da reforma. A tendência de trazer, dar uma novidade, né? Atualizar um imóvel. Seja um prédio ou seja um imóvel. Essa, inclusive, é uma das maiores tendências do mercado imobiliário de arquitetura para os próximos anos, porque as pessoas estão com essa... primeiro, pela falta de espaço, né? Você não vai conseguir construir... O terreno até finito, né? Você não consegue construir e fabricar terreno. Então, isso é um problema. E segundo, porque as pessoas estão cada vez mais ligadas a essa coisa de... A gente é muito nostálgico, né? Então o ser humano está muito ligado a essa coisa de reestruturar as coisas, né? E o mercado imobiliário antes não era sexy. Então, tipo, pô, quanto tempo as pessoas compram imóvel, reformam, vendem e tal, mas não era sexy o mercado imobiliário. Agora o mercado é um mercado sexy por causa da pandemia, as pessoas estão olhando mais para casa. Então ter essa história... Porque o mercado imobiliário não contava muita história também. Agora que você conta essa história, pô, esse é um imóvel de 1950, que foi tudo reformado. Isso é cool. Então você tem essa tendência, claro, da academia e tudo mais, que é uma tendência pessoal. Então não quer dizer que a pessoa tem que ter academia em casa, mas ela quer estar perto. As pessoas cada vez mais olham para o esporte, né? Mas não quer dizer que ela tem que morar. Porque existe uma outra tendência também, e é legal que as tendências... Porque eu falo de movimentos, porque não quer dizer que é uma tendência que ela vai ser só ela. Que é essa tendência do retrofit, né? De trazer à tona alguma coisa antiga. E que, cara, isso é muito forte. Eu conheço corretores de imóveis que são especializados só em imóveis, acho que abaixo dos anos 2000, assim, que é imóveis antigos, que tem que preservar essa história, porque carrega essa história. Aí tem o tamanho diferente, tem toda uma outra coisa legal. O preço também. O preço diferente. Você paga muito menos. Muito menos, estão morando num apartamento maior. E às vezes mais bem localizado. Exatamente. Aí que ganha e mata pau. Dentro de inovação, mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente abordar hoje ou deixa para um próximo? Porque, por exemplo, eu queria saber mais de tokenização e tal, mas acho que hoje não vai dar tempo Vai ficar... da gente entrar, porque daí a gente vai para um outro papo e tal. Mas eu falo que o programa bom é quando fica aquela sensação de
preciso trazer o convidado de novo, Boa. que tem coisa ainda que tem que explorar que a gente não conseguiu resolver aqui. Como que o pessoal te acha? Quem quiser saber mais, por exemplo, alguém aí que é corretor e, pô, achei legal esse negócio, eu quero colocar no meu trabalho e tal. Como é que se conecta aí com você para pegar essas informações? Boa, eu tô no Instagram lá, OJ Baptista, escreve OJ, escreve J Baptista. Basicamente o principal canal, eu tenho o LinkedIn, naturalmente, também. Escrevo muito menos lá agora, mas estou lá no LinkedIn também. E pode me seguir lá, perguntar, qualquer coisa. Eu tenho feito o Prop Talks, também tem seu canal, né, do Prop Talks, tá no meu Instagram lá, o Prop Talks. Prop Talks você acha no YouTube, Spotify? Spotify, YouTube, todas as redes também. A gente vai lançar agora a comunidade do Prop Talks, né? Então a gente está falando aqui em janeiro, se você ouvir, dependendo de quando você ouvir, já vai estar pronta a comunidade, ela vai ser lançada. Vai ser uma comunidade aberta para todo mundo do mercado imobiliário. A gente brinca, assim, é para todas as pessoas que de alguma forma interagem com o mercado imobiliário, seja diretamente ou indireta, porque ela vai ser tudo isso que eu falei aqui de uma maneira mais expandida, né? Diária e tudo mais, sobre tendências e tudo, análises e eventos que a gente faz. Então a comunidade do Prop Talks, eu sempre falo, vai ser o must have, assim, todo mundo vai ter que participar, porque é ali que a gente vai trazer muita coisa nova. Vocês vão gerar um FOMO ali, né? Aquele medo do cara, se eu não estiver lá... Se tu não tá lá, você tá desatualizado. Essa é a jogada, você tem que estar atualizado, tem que estar lá. Eu tenho dado muita consultoria também para empresa, para imobiliárias, para incorporadoras sobre essa implementação de inteligência artificial. E eu brinco com a consultoria que ela vem com plus, porque a inteligência artificial é um tema que eu gosto de falar e que eu acabei me tornando um especialista e que estou conectado com várias empresas que fazem. Mas eu tenho uma visão mais holística do mercado, né? Mais de cima, mais de entender com os movimentos que está acontecendo. Então, a consultoria que é de implantação de IA e diagnóstico de IA, ela vem com esse plus que é uma visão minha sobre o negócio como um todo, né? O dia que dá para conectar, que empresa dá para trazer. Então eu faço consultorias também. Só me chamar no Insta lá e falar que ouviu aqui, que a gente desenvolve alguma coisa juntos. Inclusive temos que desenvolver o projeto de IA aqui. Não, a gente vai fazer coisa aqui dentro de House Flipping, vai ter a IA House Flipping. Vai, ó, aí o spoiler já para vocês. O spoiler. Inclusive quem quiser aprender House Flipping, né, como que encontra imóvel, reforma e vende, pode escanear o QR Code que está na tela aqui em algum... Eu nunca sei. Eu acho que é aqui. Talvez seja aqui. Que está na tela, escaneia. Eu também tenho o link na descrição. E aí você entra na lista de espera. Quando abrirem novas vagas, a gente avisa você. Eu não sei se estão abertos agora. Isso vai mudando, nem sempre está aberto. Geralmente está fechado, inclusive. Mas entra na lista de espera, abriu vaga, você fica sabendo. E uma coisa que eu tenho que falar, que é chato, né? Porque eu tenho que ficar avisando e tal. Se inscreve no canal, né? Se inscreve quem está ouvindo no YouTube. Está ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas lá. Isso ajuda a gente, ajuda a distribuir, ajuda a entregar o conteúdo e mais pessoas ficarem bem informadas sobre o mercado imobiliário. Porque o que a gente mais vê por aí é desinformação, né? Então, sim, o papel aqui é trazer essa informação. Jota, boa. Bom, prazer. Obrigado. Já ficou o convite para o próximo. Pô, tô aqui. Vai ter programa 2. Beleza, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Abraço. Boa.